Como identificar um homem de Deus para você casar? Não vai cair em armadilha não, viu? E a última característica é a característica que você mais deve prestar atenção caso ele possua todas essas outras, que eu vou dizer agora. Gente, a gente sempre avalia uma árvore pelos seus frutos, como diz lá em Gálatas 5:22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. E a Bíblia ainda fala em Mateus 7,16, pelos seus frutos o conhecereis, que é como identificar um falso profeta, aquele que diz falsas palavras, aquele que não é verdadeiro, é pelos frutos. E o primeiro sinal é que ele tem uma vida com Deus no secreto. Ele valoriza o relacionamento com Deus acima de tudo. Esse não pode faltar, você sabia que ia ser o primeiro, né? E o segundo, ele não negocia com o pecado, ele sabe que são as pequenas coisas que destroem um grande homem. São as pequenas coisas. Ele também tem controle do que ele consome, do que ele vê. E outra coisa, ele tem um controle da própria língua. Ele toma muito cuidado para ele não te ferir. Então, se essa pessoa te fere com facilidade, enquanto vocês estão namorando, se conhecendo, já pode esquecer, porque só vai piorar lá na frente. E também, ele não anda mentindo. Mentiu a primeira vez, não fique esperando melhoras. A mentira é um sinal que a pessoa tem problema com ela mesma, sabe? Certo? Se ela mente para você sem nem pensar no que você vai sentir, ela não está nem aí para você. E outro sinal muito importante, ele domina as próprias emoções, ele não é dominado pelas emoções, ele é dominado pela palavra. Porque um homem que é de Deus, ele sabe que ele faz parte daqui dessa terra, tem os desejos carnais, mas ele sabe que as emoções não vão dominar ele. Não é um homem emocionado que vive por aí se apaixonando por qualquer coisa, porque isso a gente controla, tá? Você tem que observar se ele é um homem sóbrio. E a outra questão que é bem difícil de achar, se ele é um homem que ele assume responsabilidade sem vitimismo. Ele assume a responsabilidade, pronto. Eu tomei a decisão, ele não é uma pessoa indecisa. Ele também não se vitimiza por ter as responsabilidades dele. E o que isso traz para nós mulheres? Você vai concordar comigo. Traz segurança, um homem que tem postura para te liderar. Ele não vai ser um homem imaturo, é um homem forte, que ele é o cabeça da relação, porque automaticamente ele tem essa postura. Se o homem não adotar essa postura, a mulher acaba adotando. É o que acontece, né? Então, se o homem tiver essa postura naturalmente, não tem por que a mulher assumir outra posição. Está faltando muitos homens entenderem o seu papel dentro da relação. E ele tem que ser temente a Deus. Se ele for um homem temente a Deus, ele vai entender. Aquele homem que chama você para orar, que tem a atitude de convidar todos da casa para ler a Bíblia, sem a mulher precisar estar chamando como se fosse um peso, sabe, gente? Um peso ler a Bíblia. Parece que é uma coisa errada que você está fazendo de chamar a pessoa para ler a Bíblia, cometendo um incômodo grande. Não, se essa pessoa se sente incomodada quando você fala de ler a Bíblia, de falar de Deus, não vai dar certo aí, não vai. E agora, a última característica que eu falei, e que de fato ela é uma característica que tem destruído sim os relacionamentos, porque é a base. Primeiro Deus, né? Mas isso aqui, quando ele sabe se colocar no seu lugar como mulher, quando ele sabe que a mulher é o vaso mais frágil, como diz a Bíblia, né? A mulher é o vaso mais frágil, ela precisa ser protegida. Então, às vezes, ela se sente insegura, e aí o homem que tem que passar a segurança para ela. Se ela vai visitar pessoas conhecidas, ele que vai defender ela. Se ela entende que ela tem um homem que defende ela, ela vai se sentir segura. Quando você for contar alguma coisa para ele se coloca no seu lugar. Se ele consegue sentir o que você sente, sem te julgar e te dar uma solução para isso, do que ele vai contribuir para que você se sinta melhor. Se você conseguir observar tudo isso, quando você estiver conhecendo alguém, não se deixar levar pela carência, porque o problema da mulher é se deixar levar pela carência. Toda mulher percebe quando um homem tem alguma coisa que não é para ela, mas ela ignora. Toda mulher, ela sabe, ela vê, ela acha que vai mudar, mas não muda. Então, essas principais características, não vai ser o homem perfeito, mas se ele tiver, isso aqui é o básico, né, dele não ficar também de amizades com outras mulheres, e também dele valorizar a esposa como a melhor amiga dele, não diminuir ela emocionalmente,
não subestimar ela, mas sim dar força para ela. Se ele tiver isso aí, já ajuda. Eu fiz agora as características do homem de Deus, em breve vou fazer da mulher. E vamos aí acompanhando os conteúdos, Deus vai me dando as palavras e eu vou aqui trazendo para vocês. Se você gostou, compartilhe essa mensagem e, é claro, curta esse vídeo. Tchau, tchau.